Que bênção é ter você aqui com a gente. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. E a partir de agora o Maranhão News está entrando no ar. É o seu programa de informações sobre os trabalhos das igrejas cristãs Maranata no Brasil e também no exterior. Mas olha só, a edição de hoje aqui do Maranhão News nós vamos falar sobre o estado do Espírito Santo e aquilo que Deus tem operado grandemente a obra no exterior. Então vem para cá, vem comigo, porque o Maranhão News está entrando no ar. Mas antes, eu quero convidar aqui a nossa jornalista, a nossa irmã Claudi Schmidt. Claudi, pode vir para cá, vem caminhando, porque é desse jeito que a gente chega, né? Caminhando, verdade. Glorificando o nome do Senhor. Conta pra gente aí tudo que está acontecendo aqui no estado do Espírito Santo. Paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, os irmãos que acompanham o Maranhão News. Neste fim de semana, as igrejas do Polo de Alegre, no sul do estado do Espírito Santo, realizaram trabalhos de evangelização. No sábado, no município de Jerônimo Monteiro, o trabalho de evangelização do Evangelho Sem Fronteiras, anunciando ali a mensagem de salvação aos moradores. À noite, as igrejas ICM Central de Jerônimo Monteiro e a ICM Vila Brito receberam muitos visitantes. Já em Alegre, a igreja esteve reunida em um culto de glorificação ao Senhor pelo primeiro ano de consagração do templo da ICM Central de Alegre. Foi um momento de muita alegria, louvor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito no meio do seu povo nesta região. Glória a Deus, hein? E Claudi, nesse final de semana tem seminário, né? Sim, temos seminário, Jorge. No Manaim, de Marechal Floriano, a recepção dos irmãos começa na sexta-feira, dia 26 de junho, na parte da tarde. O encerramento será no domingo, dia 28, com o estudo da Escola Bíblica Dominical. É importante ressaltar que as aulas também serão retransmitidas para os demais manaíns, sendo seminários de principiantes e quinto período. Maravilha. Claudi, volte mais vezes. Deus abençoe. Obrigado pelas informações, Claudi. Obrigada, Jorge. Vamos agora para Cariacica com as informações com o nosso correspondente, o pastor o Alexandro Lick. A paz do Senhor Jesus, Jorge. A paz do Senhor Jesus a você que nos acompanha aqui no Maranhão News. Estamos aqui direto da região de Cariacica. E essa semana temos bastante novidades aí para os irmãos, para você que nos acompanha. Tivemos o Evangelho Sem Fronteiras dos jovens em diversos polos. Também tivemos batismo, vidas se convertendo ao Senhor. E tivemos também uma abertura da oficina de Libras. O curso, ou seja, a oficina, ela vai dar início dia 4/7. E nós já fizemos aqui a abertura com muitos alunos. E nós vamos mostrar para você nessa edição como foi. É com você, Kellen. Na área de Castelo Branco, na igreja de Jardim de Alá, foi realizado o Evangelho Sem Fronteiras. Os jovens saíram às ruas com grande dedicação, entregaram convites, anunciaram a palavra de salvação e o dia encerrou com um culto de glorificação ao nome do Senhor. No Polo de Novo Brasil, na igreja do bairro Operário, os jovens saíram com alegria para anunciar a salvação em Jesus e orar pelos necessitados. No culto à noite, a igreja glorificou ao Senhor pelas grandes operações realizadas. No Polo de Vila Capixaba, na igreja de Vila Capixaba, os jovens viveram experiências marcantes, onde muitos convites foram entregues. O dia terminou com um culto de glorificação pelas operações do Senhor. No Polo de Santana, na igreja de Santana 2, os jovens foram instrumentos nas mãos do Senhor, anunciando o projeto de salvação e orando pelas vidas. No encerramento, todos se reuniram em um culto de glorificação para exaltarem ao Senhor. No Polo de Itacibá, tivemos uma grande festa no Manaim de Cariacica. A igreja presenciou o batismo de novas vidas que se entregaram ao Senhor, reconhecendo-o como único e suficiente Salvador. Na igreja de Nova Brasília 2, foi realizado o culto de abertura da oficina de Libras. Esteve presente irmãos de toda a região de Cariacica, um momento onde o Senhor se manifestou poderosamente, capacitando os irmãos para este trabalho. Neste dia também houve alinhamento de todo o trabalho e orientação para o início das aulas para o dia 4 de julho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando aqui esta semana e semana que vem estaremos de volta aqui com mais informações daqui da região de Cariacica.
A todos a paz do Senhor Jesus. Notícias agora da região serrana aqui do estado do Espírito Santo. Vamos agora para Marechal Floriano com a Ana Alice. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que acompanham ao Manaim News. Falamos diretamente da região do Manaim de Marechal Floriano, no Espírito Santo, para compartilhar um pouco dos últimos acontecimentos e das bênçãos que têm marcado a obra do Senhor na nossa região. Acompanhe conosco alguns dos momentos especiais que vivenciamos nos últimos dias. Neste final de semana, os jovens da Igreja Cristã Maranata de Jaciguá, Vargem Alta, aqui da área de Castelo, realizaram mais uma importante ação do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, marcado com um culto de glorificação ao Senhor. Foi um momento especial de comunhão, evangelização, edificação espiritual e gratidão pelas operações do Espírito Santo. Também tivemos um culto especial de batismo na Igreja Cristã Maranata de Castelo 2. Foi um momento de glorificação ao Senhor em que irmãos desceram as águas, testemunhando publicamente sua decisão de servir a Deus e firmando seu compromisso na presença do Senhor. Amém, glória a Deus! Com essa reportagem, encerramos nossa participação diretamente da região de Marechal Floriano. Na próxima semana, estaremos de volta trazendo mais informações e testemunhos das grandes bênçãos que o Senhor tem operado no meio do seu povo. Retornamos agora aos estúdios da TV Manaim. A paz do Senhor Jesus a todos. E finalizando, vamos para o litoral sul aqui do estado do Espírito Santo com a Isadora Kelly. Isadora, é com você. A paz do Senhor Jesus, Jorge, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, compartilhando com vocês os destaques dessa semana na nossa região. Confiram os eventos. Um trabalho de visitas foi realizado com as igrejas de Jaqueira e Santo Eduardo, no município de Presidente Kennedy. Muitos lares foram visitados e muitas bênçãos foram concedidas. A presença do Senhor foi real no meio dos irmãos. Aconteceu também na igreja de Jaqueira um culto de ceia, onde os irmãos assentaram à mesa com o Senhor. Foi um momento de profunda comunhão, onde o nome do nosso Deus foi mais uma vez glorificado. Finalizando a semana, os jovens de toda a região litoral sul se reuniram no município de Santa Maria de Jetibá para um trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. Muitos convites foram entregues e muitas sementes plantadas. Os jovens foram usados nos instrumentos, nas assistências, nos dons e orações. O Senhor tem operado grandemente nos trabalhos de evangelizações realizados. Amém, glória a Jesus. Nós estamos muito alegres por compartilharmos com vocês o empenho e o trabalho dos irmãos na realização da obra do Senhor. Semana que vem retornaremos com mais novidades. Agora é com você, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Bom, você está acompanhando aqui o Manaim News. Que maravilha ter você aqui com a gente. Aqui você fica sempre muito bem informado. Saindo do Espírito Santo, vamos agora para o exterior e diretamente para a América do Norte. É isso mesmo, o nosso correspondente Almir Abá, que está passando ali um período ali na América do Norte. Almir, seja bem-vindo ao Manaim News. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, excepcionalmente, nós estamos aqui no Canadá para compartilhar com os amados irmãos uma experiência maravilhosa que nós vivemos aqui, o seminário da Igreja Cristã Maranata em Winnipeg. E eu te convido agora a acompanhar conosco todos os detalhes desta grande bênção. Vamos ver. O Seminário Internacional da Igreja Cristã Maranata foi um tempo especial de comunhão, aprendizado e renovação espiritual. Irmãos de diferentes cidades canadenses, além de visitantes de outros países, estiveram reunidos em um mesmo propósito: buscar ao Senhor e ouvir a sua voz. A alegria e a gratidão eram visíveis entre os participantes. A oportunidade de reencontrar irmãos, compartilhar experiências e testemunhar o agir de Deus tornou cada momento ainda mais especial. As aulas ministradas pelos pastores foram recebidas com grande interesse e entusiasmo. Os ensinamentos transmitidos trouxeram orientação, edificação e fortalecimento espiritual para todos. Em diversos momentos, os participantes testemunharam a renovação da fé e a certeza da salvação em Jesus. Os relatos compartilhados ao longo do evento demonstraram a dimensão das bênçãos alcançadas, como podemos ver nesses depoimentos. A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui em um seminário em Winnipeg, muito alegres pelo que o Senhor tem feito, e temos aqui a visita conosco do irmão David, que foi ao Brasil no ano passado, participou do Manaim, e dessa vez ele veio, trouxe a família e convidados da igreja russa aqui em Winnipeg. Ele vai dizer algumas palavras.
Saudações, irmão Alexandre. Sempre me recordo do tempo em que estive no Brasil e pude me encontrar com o irmão. Fui muito abençoado naquela viagem. Hoje estamos reunidos aqui em Winnipeg com os irmãos da Maranata. Recebemos uma grande bênção. Ouvimos as mensagens dos irmãos e fomos edificados pelo Senhor. Estamos felizes por estar aqui com o nosso grupo de língua russa. Enviamos nossas saudações e desejamos muitas bênçãos do Senhor para todos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui hoje, aqui em Winnipeg, participando deste seminário com os irmãos, com a igreja local, vendo a operação do Espírito Santo se cumprir na vida de muitos irmãos, de muitos visitantes. Estamos recebendo aqui pessoas de outras denominações, inclusive, mas estão compartilhando da mesma bênção do Espírito Santo conosco. E é maravilhoso ver o Espírito Santo operar, cumprindo aquilo que é o propósito dele na vida da igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz, Senhor, irmãos, estamos aqui em Winnipeg, recebemos uma grande bênção nesse mini-seminário. Teve algum grupo, algumas pessoas de outros países, e nós podemos ver que o Espírito Santo não tem exceção de pessoas. Teve um irmão que relatou uma experiência que durante a aula do batismo do Espírito Santo, que ele viu o fogo descendo no local do seminário. Ele recebeu uma grande bênção, um quebrantamento, e ele era de uma igreja tradicional e Deus tocou na vida dele. Então nós temos visto também várias orações ser respondidas e a igreja foi bem assistida aqui nesse seminário. Brethren, the peace of the Lord Jesus Christ, we are receiving. Recebemos uma grande bênção no mini-seminário em Winnipeg. Acabamos de ter a aula sobre o batismo com o Espírito Santo e vimos uma grande operação do Espírito Santo. O Senhor concedeu dons espirituais a muitas pessoas que também receberam oração, curas e promessas de restauração para que seus lares fossem completos. Estamos muito gratos por tudo o que o Senhor está fazendo aqui e a bênção continuará. Queremos agradecer novamente e pedir que continuem orando por essa região, porque o Senhor tem feito muitas promessas. Ao término do seminário, permaneceu em todos o sentimento de gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade. Foram momentos de intensa comunhão, valiosos ensinamentos e muitas experiências com Deus, deixando lembranças preciosas e a convicção de que o Senhor operou grandemente no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha! Realmente foi muito gratificante e edificante participar desse seminário. Glória a Jesus! Agora nós vamos retornar aos nossos estúdios na TV Manaim. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém! Vamos agora para a Europa com a nossa correspondente Rebeca Ribeiro Barria. Rebeca, com você. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pela TV Manaim. Neste último final de semana, a Igreja Cristã Maranata em Paris, na França, viveu dias marcados por experiências profundas na presença do Senhor, reunindo irmãos de diferentes países da Europa em um final de semana repleto de bênçãos e que incluiu o Evangelho Sem Fronteiras, um culto de batismo e a ministração de uma ceia em glorificação ao Senhor. Aleluia! No sábado, jovens da França e de países vizinhos estiveram reunidos para o evento do Evangelho Sem Fronteiras. O encontro foi marcado por um período de louvor, comunhão e ministração da palavra, onde os jovens puderam aprender mais sobre o chamado do Senhor para esta geração e a importância de pregar as novas do Evangelho a toda criatura, sendo este o chamado mais importante da vida do servo de Deus. Ao longo do culto, muitos jovens testemunharam experiências pessoais com o Senhor e viveram momentos de grande renovo espiritual, estando ainda mais convictos do compromisso de permanecerem firmes nesta obra e dedicados à proclamação da palavra do Senhor. Glória a Deus! Já no domingo, a alegria continuou com a realização do culto de batismo. Vidas desceram as águas, confessando publicamente o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Cada batizando representou o fruto do trabalho de evangelização, da perseverança em oração e da assistência que a igreja tem dedicado às vidas alcançadas. Foi um momento de testemunho vivo do agir do Espírito Santo, confirmando que o Senhor continua acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Louvado seja o nome do
Senhor. O batismo contou também com a presença de irmãos e pastores vindos da Holanda, Bélgica e Luxemburgo, fortalecendo ainda mais o sentimento de unidade do corpo de Cristo entre as igrejas da Europa. Aleluia! Logo após o batismo, a igreja reuniu-se para a ministração da Ceia do Senhor. Em um culto marcado por gratidão e adoração, os irmãos participaram do pão e do cálice em memória do sacrifício do Senhor Jesus, glorificando ao nosso Deus pelas bênçãos concedidas neste final de semana. A alegria pelos jovens fortalecidos, a gratidão pelas vidas que se entregaram ao Senhor e a comunhão entre as igrejas tornou este culto um momento de glorificação e grande quebrantamento entre os irmãos, pois ficou evidente a presença do Senhor naquele lugar. Aleluia! Um detalhe especial é que todos os eventos contaram com tradução simultânea para o francês, permitindo que visitantes e participantes acompanhassem plenamente cada momento vivido pela igreja. Foram dias que permanecerão na memória da igreja em Paris como testemunho de que o Senhor continua operando, sustentando sua obra e alcançando vidas em toda a Europa. Louvado seja o nome do Senhor! E estes foram os eventos dessa semana. Voltamos no próximo programa com mais informações diretamente da Europa Ocidental. Falando sobre a obra no exterior, dando continuidade, vamos agora para a América do Sul com Erlan Vargas Daza. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que acompanham o Manaim News. Estamos de volta com novidades da América do Sul. Bora conferir todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Na cidade de La Paz, na Bolívia, o Senhor abriu as portas para a realização de um culto de evangelização aos soldados do Batalhão Colorados da Bolívia, um histórico regimento de infantaria cuja função é atuar como a guarda presidencial. Os soldados receberam a mensagem de salvação e, ao final do culto, muitos deles pediram oração por seus motivos e preocupações pessoais. Os sobreiros, acompanhados pelos instrumentistas, oraram individualmente por cada um dos militares e por suas famílias neste mês dedicado à oração pelos familiares. A Igreja Cristã Maranata, no Paraguai, realizou um mini seminário na Igreja de Capiatá, reunindo também os irmãos da Igreja da Assunção. As aulas foram ministradas pelos pastores locais, proporcionando aos participantes momentos de edificação, aprendizado e fortalecimento espiritual. O encontro foi marcado pela comunhão entre os irmãos e pelo renovo da fé, com a atuação do Espírito Santo de maneira especial em cada coração, fortalecendo a caminhada na presença do Senhor. Na igreja de San Cristóbal, em Buenos Aires, foi realizado um seminário para os jovens e quarto período. Foi um dia de aprendizado sobre as doutrinas e revelações do Senhor, que encheram os corações e fortaleceram a fé da congregação. O evento contou com a presença de irmãos da igreja local e também da igreja de Ramos Mejia, na província de Buenos Aires. Durante todo o seminário, foi notória a presença do Espírito Santo, revelando mistérios da palavra, trazendo renovo espiritual e avivando a fé dos irmãos. Foi um momento de grande edificação, comunhão e crescimento espiritual, no qual podemos contemplar o cuidado e a direção de Deus para a sua igreja. Louvado seja o Senhor pelas bênçãos concedidas. Nos despedimos até a próxima semana, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Olha só, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Nós falamos sobre o estado do Espírito Santo e falamos sobre a obra no exterior. E nós glorificamos aquilo que Deus, por tudo que Deus tem feito em nosso meio. E você que acompanhou um desses eventos, gostaria de deixar o seu comentário aí no YouTube? Manda aí o seu comentário no YouTube, no nosso chat aí, fique à vontade para interagir aqui com a gente. Agora, você que gostaria de participar de um culto de uma das nossas igrejas, agora na tela para você está aparecendo o nosso QR Code, é só você digitar o endereço, posicione a câmera do seu celular para saber se tem uma igreja cristã Maranata perto de você. Bom, para você que precisa de oração, deixa eu te dar um recado aqui. Você gostaria de receber uma oração? Ligue agora para esse número que já está na tela. Liga agora mesmo, é o 0800 707 3076. Nesse número você vai ligar e um pastor vai te atender.
É isso mesmo, plantão de oração 24 horas, pela manhã, tarde, à noite, pode ligar de madrugada também. Ligue e receba a sua oração. Fale ali a sua necessidade, se você quiser. Mas olha, não deixe de ligar. Ligue agora e conta ali a sua situação, a sua necessidade. Você que está passando por um momento difícil. Nós temos um número também exclusivo para quem está no exterior. É o celular que também já está aí na tela. Ligue diretamente aí pelo WhatsApp e um pastor vai te atender. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Um grande abraço para você, para a sua família. Que Deus continue te sustentando. Ah, sim, falando em família, nós estamos aí durante todo esse mês orando pelos nossos familiares. E é a semana de convites, hein? Isso, fizemos, né? Já buscamos ao Senhor nas madrugadas, nos jejuns, nos cultos ao meio-dia. E agora estamos na semana dos convites. Convide aquela pessoa que você está orando por ela aí na sua família. E com certeza o Senhor vai operar uma grande bênção no coração do seu ente querido. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.